Olá pessoal, hoje eu vou tentar ser bem breve porque o assunto é bem amplo, mas eu vou falar um pouco mais sobre a correlação de moedas e coeficiente de variação. O que eu estou fazendo? Qual é o estudo que eu estou fazendo? Bom, eu peguei e separei todos aqueles coeficientes de correlação. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Tá? Aqueles coeficientes de correlação, peguei, desculpa, as correlações, tá? E o percentual de coeficiente de variação e separei eles em quatro, certo? Então, alta correlação e alto coeficiente de variação, tá? Então, a correlação é maior que 85, tá? E o coeficiente de variação é maior que 50, tá? Fiz alta correlação e baixo coeficiente de variação, tá? Então, a mesma coisa, correlação acima de 85%, né? E coeficiente de variação abaixo de 50%. Baixa correlação e alto coeficiente de variação. Então, abaixo de 85% a correlação e acima de 50% a coeficiente de variação. E o último, baixa correlação e baixo coeficiente de variação. Então, abaixo de 85 e abaixo de 50%. E aí eu distribuí, né, deu um resultado aí e eu fui separando eles à medida que, né, fui enquadrando eles em cada um desses parâmetros, tá? Então, passando rapidamente aqui, tá? Esse arquivo vai ficar depois também lá no grupo, tá? Assim que eu terminar ele, tá? Um detalhe, né? O Bitcoin ficou aqui, tá? A correlação é de 1, né? Porque é com ele próprio, tá? Isso era um cálculo que já estava feito lá. E aí vamos vendo os resultados que deram aqui. Então, certo? Peguei, né? Essa planilha ficou muito grande e aí eu peguei e separei ela para a gente poder visualizá-la, as moedas, né? Para quem não vai ter acesso a planilha, tá? Então a gente pode ir ver isso aqui, tá? E aí fui colocando aqui e tive um resultado aqui. Então, a correlação, alta correlação e alto coeficiente de variação foram 28 moedas, tá? Alta correlação e baixo coeficiente de variação foram 37 moedas. Baixa correlação e alto coeficiente de variação foram 45 moedas. E baixa correlação e baixo coeficiente de variação foram 53 moedas. Foi o maior, tá? Então, o que acontece aqui, né? Teoricamente, né, se eu tenho um coeficiente de variação de correlação alto com o Bitcoin, né, ele vai acompanhar muito bem a variação do Bitcoin, certo? Então isso a gente pode trabalhar bem com os stops, né? Coeficiente de variação aqui, então vai dizer se a gente pode colocar um stop gain, por exemplo, mais alto, né, ou mais baixo. Tá claro que isso tudo aqui é uma média, né, que nem eu coloquei ali, né, a média de todos ali, tá? Mas é só ilustrativo, né, porque cada moeda ela tem uma peculiaridade, né? A gente não sabe aonde ela se correlaciona ou não com o Bitcoin, certo? Outro detalhe, dependendo do time frame, tá? Elas podem acontecer que nem acontece em long short por cointegração, né? Que tem amostras que se descointegram, tá? Não é cointegração isso aqui, não tem nada a ver, né? É só um comparativo, né? Às vezes algumas moedas se correlacionam melhor numa fase do Bitcoin e outras em outra fase do Bitcoin, certo? Então isso é importante. Depois eu quero separar tudo isso e fazer mais vídeos para a gente poder ver. Então eu só vou dar uma corrida para a gente poder ver as moedas, como elas se correlacionam. Então o importante aqui, ó, alta correlação, alto CV. Então eu vou comparar com esse CV aqui, ó, também, que foi alto, tá? Então vejam que o detalhe, ó, pela média e pelo média desse aqui. Então
os maiores coeficientes de variação ficaram nas moedas com baixa correlação. Isso é uma coisa importante da gente ver. Por quê? Para a gente ver aonde, né, se é na queda ou se é na alta que eles estão se correlacionando mais, né? E quais elas são mais variáveis. Isso é muito importante, tá? Aqui a gente tem um máximo de 49, óbvio, né? Bem perto de 50, mas o que importa aqui nesse caso é o mínimo, tá? Foi 27, tá? E o mínimo aqui que foi 20. Então, a mesma coisa, a maioria dos coeficientes mais baixos, tá, ficaram com aquelas moedas que tem baixa correlação, tá, com o Bitcoin, tá? Vejam que a média aqui caiu um pouco, né? Claro, essa média muito perto aqui, ela ficou, né? Até parece que não tem muita variação, né? Mas tem, tá? E a gente depois, com o tempo, né? Com os outros vídeos, vai poder ver, certo? Então vamos lá. Agora, o que eu peguei? Eu peguei, tá? 30 dias, tá? 30 dias, tá, de variação do Bitcoin no 1 hora, que foi onde a gente fez esse estudo da correlação e do coeficiente de variação, tá? E aqui temos o gráfico do Bitcoin. Então, sempre a gente vai ter esse primeiro gráfico, sempre vai ser o Bitcoin, certo? O que acontece? Visualmente, a gente já pode ter ver a diferença entre as moedas, que não só o número da correlação, né, se ela é alta ou se ela é baixa, né, mas o que acontece realmente com a moeda. Então vejam aqui, ó, por exemplo, a ADA, ela quando caiu, que despencou, né, que machucou bastante gente aqui, né, o Bitcoin, a ADA, ela não teve ela tem alta correlação e alto coeficiente de variação, tá? E ela não teve, olha, vocês vejam que ela depois subiu, ó, em vez de ter caído aqui, tá? Vários lugares a gente vê, tá? O Bitcoin sobe, né? Ou aqui, ó, aqui subiu, mais tardio, aqui também, tá? Então isso depende muito, né? E é isso que a gente tem que ver nas moedas, tá? A gente analisar isso e não só o número em si da correlação e do coeficiente de variação, tá? Então vocês vejam que a algo aqui, ó, já teve essa mesma queda do Bitcoin, tá? Detalhe, ó, ela começou a cair antes, tá? Então isso é um indício já da gente começar a ver, começar a analisar, tá? Ó, aqui também, ó, teve, ó, ela caiu antes, começou a cair antes do Bitcoin. Então vejam aqui também, ó, tá? O porquê, ó, não sabemos, mas ela é bem correlacionada com o Bitcoin, ó. Vejam que depois, ó, ela teve essa acumulação, um pouco de queda aqui, né? Ela teve um pouco de suba aqui e depois seguiu, tá? Mas a gente tem que ver sempre as tendências, aonde que eles se correlacionam, tá? E onde não se correlacionam. Aqui, ó, essa outra Atom também teve uma variação, ó, bem grande, só que foi depois que o Bitcoin caiu, tá? Mas ela já havia começado a cair aqui, ó, tá? Ó, então sempre tem correlação. Lembrando, alta correlação e alto coeficiente de variação, tá? Aqui, ó, a BAL, a mesma coisa, tá? Detalhe, não dá pra gente trabalhar com a mesma escala aqui, ó. Então são escalas diferentes, não quer dizer que essa aqui que tá variando mais ou essa aqui que tá variando mais, tá? Ela teve mais gain, né? Ou mais loss, né? Então é só pra gente ver a tendência e como se comportou nessas quedas. Olha aqui, ela começou a cair junto com o Bitcoin aqui, tá? Então depois ela subiu com o Bitcoin, caiu com o Bitcoin, ó, vejam que essa bola já foi diferente, tá? Então vamos as outras aqui, a mesma coisa aqui, ó, essa aqui depois, tá? Aqui tem um probleminha de escala, tá? Mas vejam o que aconteceu nesse período aqui com essa moeda, tá? Ela tem alta correlação, tá? São os mesmos dados e alto coeficiente de variação, tá? Só que ela não sofreu nada na queda do Bitcoin aqui, essa queda foi gigante, certo? Aqui teve um pouco de queda, né? Também digo que começou um pouco antes, né? Aqui a mesma coisa, começou um pouco depois, tá?
essa Civic, tá? Essa aqui começou antes também a queda, tá? Então, todas elas têm uma certa correlação, ó, aqui ó, subiu, subiu, tá? Essa aqui vinha subindo também, aqui tem problema de escala, então a gente tem que observar isso, olha só como ela vem, essa aqui subiu bem aqui, então muito importante a gente ver essas diferenças de moedas, porque para mim é interessante eu ter moedas que aconteçam isso, né? Ou seja, para alguns setups, tá? Outros eu quero que de repente ela se movimente igual ao Bitcoin, tá? E não é só através da correlação que a gente tem que ver isso, é através dessa diferença dos gráficos aqui de cada uma, certo? Então aqui ó, a mesma coisa, aqui ó, vejam que essa aqui ó, teve um aumento muito grande, tá? Ela pegou aqui também, mas aqui ela teve um aumento grande. E quando começou, ó, ela vem caindo já muito tempo antes do Bitcoin cair, tá? Mas ela também teve, né, essa influência da queda, né? Aqui a gente pode ver muito bem, né, que depois aqui, ó, ela já começou a cair, teve a mesma influência do Bitcoin, tá? Ó, subindo, subindo, subindo aqui, igual aos outros, certo? Ó, vejam que essa FET aqui, tá? Ela subiu junto com o Bitcoin, praticamente fez a mesma coisa, caiu, tá? Igual ao Bitcoin e depois ela vem subindo diferente do Bitcoin, certo? Então, o mais importante, onde que a gente quer, qual o planejamento para o setup que a gente quer, né? Então, essa outra aqui, a mesma coisa, certo? Teve a mesma coisa, começou a cair aqui, ó, quando o Bitcoin já estava caindo, talvez tenha tido uma queda menor, certo? Mas também, porque assim, quando a gente tem um conjunto de moedas, né, é importante que elas trabalhem junto, que elas tenham a mesma característica, né, para a gente ajustar o nosso setup, porque se a gente está misturado tudo junto, né, as moedas aqui, cada uma vai dar uma coisa e ela vai ter um movimento e elas vão, né, às vezes anular o ganho de uma com a outra, né, com o loss da outra, né? Então isso eu vejo assim, né, que isso que é importante a gente conhecer e tentar agrupar as moedas de uma forma que a gente consiga trabalhar com vamos dizer assim, um padrão, né, que o nosso setup aceite, certo? Passando as próximas moedas aqui, tá? Aqui também ó, a gente teve aumento, aqui ó, queda, ela já começou a cair antes do Bitcoin, teve o mesmo reflexo, tá? Essa aqui ó, também, tá? Começou a cair muito antes, né? Depois deu uma subida, quando deu esse repique aqui e seguiu caindo, então teve a mesma, tá? Essa aqui é muito bem correlacionada com o Bitcoin, vejam, tá? Essa Yoast aqui, tá? Ela teve ó, praticamente a mesma, ela foi tardio, né, mais tardio aqui, porque quando ela começou a cair, o Bitcoin já estava caindo, tá? Mas depois, ó, ela subiu, meio que acompanhou também o Bitcoin, tá? A IOTA, a mesma coisa, ó, vejo que sempre tem os mesmos padrões muito parecidos, ó, aqui com as outras, ó, picos, tá? Que eles chegam e aqui ó, acompanhou, a IOTA vem caindo desde aqui, né? Isso talvez já seja, quando a gente tem muito stop, já seja, né, por causa da estratégia, né, por causa da moeda, né, já seja um indicativo, né, que se começar a cair muito, de repente, isso vai se refletir no Bitcoin. Não sei ainda disso, né, só uma suposição olhando um gráfico e não estou olhando números aqui, certo, pessoal? Aqui também tivemos, ó, essas aqui que se correlacionou muito bem na queda, tá? Tem um movimento ó, muito parecido com o Bitcoin, tá? Deu uma queda, começou a queda antes um pouquinho, mas ela já vinha realizando e dando uma outra queda aqui, certo? Ó, subiu aqui, estava subindo Bitcoin ali também. Então, claro, nada é perfeito, né? Mas a gente tem que pelo menos ter uma noção do que essas moedas, né, vão refletir no nosso trade, tá? Essa aqui ó, teve o mesmo comportamento do Bitcoin também, começou a cair um pouquinho tardio depois também, mais tarde, né?
começou a subir aqui. Então vejo que sempre tem algumas coisas parecidas, assim, principalmente para alta, né? Ó, aqui, ó, ele subiu, tá? Só que olha só que engraçado, né? Teve um pouco de queda aqui, só que olha só, ela seguiu subindo, diferente do Bitcoin que vem realizando aqui, né? Vem caindo, vem realizando um pouco e ainda não se estabilizou, certo? Aqui, ó, a mesma coisa, tá? Ela vem ó, até realizando mais, né? Ela vem muito estável aqui, ela deu uma subida, ó, e começou e teve o mesmo comportamento na queda que o Bitcoin, tá? E ela até começou a cair um pouco antes, se a gente perceber, tá? O mesmo comportamento, depois vem, sobe, desce, ó, sobe e desce, tá? Então, esse é o último gráfico, tá? Aqui a gente tem as mesmas, ó, os mesmos comportamentos, ó, sabe? Muito parecidos para subir e cair. Olha, vejam, aqui caiu, aqui caiu, aqui caiu também, aqui caiu. Então vejam como eles têm essas correlações, né? Principalmente para queda, né? Ó, vejam que ele vem vem perdendo já antes, ó, tá, do Bitcoin começar, que nem eu já falei em outras moedas. Aqui é a mesma coisa, tá? Começou junto com o Bitcoin e segue, né, o padrão do Bitcoin, tá? Fora a Near aqui, que já teve um pouco mais de recuperação, né? E a Nano, né? A Nano tá a mesma coisa ainda que o Bitcoin, né? Mas vejam que a gente tem 3, 4 moedas aqui que são alta correlação e alto coeficiente de variação, tá? E elas são diferentes. Elas não têm o mesmo comportamento, certo? Que o Bitcoin, em alguns casos, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa começar, né, a separar. Desculpa, pessoal. Detalhe. Eu fiz essa correlação, né, não baseado em média, não baseado em nada, né? Eu até acho que 85, né, ele já começa a ficar um pouco menos correlacionado, tá? Eu gosto de trabalhar acima de 90 de correlação para moedas que tem muita variação, né? E em outros mercados eu gosto de conseguir uma correlação maior. Por exemplo, para os nossos robôs eu sempre tento ter uma correlação acima de 95%, né? Para a gente poder desenvolver um algoritmo bem mais estável, tá? E o coeficiente de variação também, né? Foi um coeficiente que eu achei, né? Assim, ó, isso aqui é bastante, isso aqui é pouco, certo? Então eu dei uma linha, né? Como agora vocês vão ter a planilha, né? Vocês façam esse próprio estudo aí para ver essas correlações, verem as moedas, tá? Então eu falo, né? Sempre digo, né? Vejam o gráfico também, né? Tracem gráficos antes da gente conhecer. Eu sei que é super difícil, né? Eu tô correndo aqui para falar, para o vídeo não ficar longo, né? Mas vejam como se comporta no gráfico, né? Além de ter esses dados já de correlação e coeficiente de variação, tá? Façam seus próprios coeficientes de variação e as suas correlações, né? Querem pegar média, querem fazer isso, não tem problema. Todos os estudos são válidos, né? E a gente está aqui, né, exatamente apenas para introduzir, né, uma forma da gente tentar conseguir que o nosso robô seja mais estável. Não adianta só, ao meu ver, ter uma correlação alta, um número alto, né, se essa correlação ela se perde em algum lugar, né, que não tem o mesmo comportamento, vamos dizer assim, mínimo para isso. Certo, pessoal? Tem mais um aqui, desculpem. Achei que tinha. Eu tinha esquecido da Sol. Então vejo a Sol aqui, ó, tá? Que enquanto o Bitcoin estava pegando todo o lucro do robô, a Sol estava ganhando, ó. E ela seguiu o seu próprio. Até aqui, ó, ela teve umas correções, ó, seguiu corrigindo, aí pegou a correlação com o Bitcoin aqui, né? Mas ela não teve o sangramento que teve o Bitcoin. Então veja que aqui a Sushi também, ó, ela teve o mesmo comportamento, só que ela começou a cair antes. Então isso são coisas, ó, olha só a Sushi aqui também, ó, sobe um pouco o Bitcoin, ela já subiu, tá? Ó, aqui também, ó, então isso aqui para os nossos trades é muito importante,
tá? A Zen aqui também, tá? Teve o mesmo comportamento do Bitcoin e caiu antes, começou a cair antes e não se recuperou ainda da forma que deveria, né? Se tivesse tanta correlação assim com o Bitcoin. Claro que a gente tem a questão da escala aqui, que não dá para afirmar nada, né? Mas já dá para a gente bater o olho e ver algumas coisas. Certo, pessoal? Muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Até mais.